E vem conferir as diferenças do anime pro live action de Yu Yu Hakusho. E chegou na última quinta-feira na Netflix o live action de Yu Yu Hakusho. Live action esse que tem crítica aqui no canal. Inclusive, na semana passada, considerando a data de lançamento desse vídeo, eu fiz a crítica do mangá de Yu Yu Hakusho, do anime de Yu Yu Hakusho e também do seu filme que saiu no começo dos anos 2000. E por causa disso, eu resolvi fazer uma crítica com spoiler também, que não será bem uma crítica, que seria falar as diferenças do anime para o live action que saiu da Netflix. Porque eu até pensei em fazer uma crítica com spoiler, mas já que eu não gostei do live action, achei que não seria tão legal ficar batendo em algumas teclas. Eu resolvi trazer essa ideia de a diferença do anime para o live action, o que eles mudaram, se o que eles mudaram ficou bom ou ruim, se foi uma boa ou uma má adaptação. E no final dou uma conclusão final de novo sobre o live action, agora alguns dias passados, pensando um pouco mais sobre essa obra que a Netflix lançou. Bom, antes de começar a falar das diferenças de um para o outro, e se eu gostei ou não dessas diferenças que eles fizeram, eu quero obviamente destacar de novo. Vai ter spoilers do live action, vai ter spoilers do anime, então se você não acompanha, recomendo muito que você vá atrás do anime, não do live action, tire suas conclusões e depois venha aqui no vídeo de novo para discutir as diferenças, se você gostou ou não, aqui comigo. E a outra coisa que vale destacar, antes de começar mesmo a falar as diferenças, é uma diferença do que é uma boa para uma má adaptação. Para mim, uma boa adaptação de uma obra é quando você consegue transportar ela de uma mídia para outra. Então, eu acho que o anime de Yu Yu Hakusho, que tem diferenças para o mangá, ele é uma boa adaptação porque eles fizeram algumas mudanças, principalmente no começo, para a linguagem combinar mais para o anime. E aquilo acabou funcionando. O live action, por exemplo, eles são 5 episódios. Então, obviamente, eles teriam que fazer algumas mudanças, algumas adaptações. Se fosse um filme, é a mesma coisa. Você não vai contar 13, 14, no caso de Yu Yu Hakusho 19 volumes ou 112 episódios num filme de 1h30. Você vai precisar pegar arcos e vai precisar adaptar eles. Então, para mim, uma boa adaptação é você saber que você está fazendo mídias diferentes e por causa disso você vai ter que fazer cortes, mudanças e adaptar para uma outra mídia para poder conversar muito bem com ela. E aí a gente entra no ponto do live action. Eles conseguiram fazer isso? Eles conseguiram fazer uma boa adaptação? E na minha opinião, não. Tem alguns pontos que vale destacar como boa adaptação, na minha opinião, mas de modo geral, em quase tudo em relação à história, eles erraram muito. Mas antes de entrar na história específica, eu vou falar um pouco sobre os personagens, o que eu achei da adaptação que fizeram para eles, em relação à personalidade e visual. Começando com o Yusuke. Eu acho que o Yusuke, ele ficou visualmente até interessante. Aquele topete que o Yusuke tem no mangá, tem no anime, seria muito difícil de se fazer. Eu acho que uma peruca deixaria muito falsa. O estilo como eles fizeram, que é meio termo entre o que é realmente o cabelo dele, com realmente o que é do anime do mangá, ficou interessante. Visualmente ele funciona bem e o ator que faz ele, eu achei que ele passou bem o papel. O Yusuke como personalidade, eu acho que o roteiro deixa ele meio que no meio termo. Você entende que ele não é um cara completamente mal, mas você também não entende porque as pessoas odiavam tanto ele. No anime e no mangá, você entende porque odiavam ele. Ele era encrenqueiro, ele era briguento. Aqui isso passa meio por cima, mas por mostrar muito pouco as pessoas da escola e quem está à sua volta, inclusive a sua mãe, acaba fazendo com que o ator se prejudique muito na hora de mostrar o personagem. As coisas acontecem muito rápido com ele, e você vai perceber isso quando eu falar sobre a história. E isso acaba atrapalhando muito o ator, em como passar a personalidade dele. Em questão de visual, gostei muito. A personalidade tá muito parecida, mas o roteiro não deixou aquele impacto pro personagem. Pra quem assiste só o live action sem ver coisas antes, parece só que ele é um encrenqueiro que não tem nada pra passar além disso. Isso acaba sendo um problema. O Kuwabara, eu não gostei visualmente, eu não gostei em questão de, não gostei do topete, a roupa ficou igual, o ator, eu acho que ele mostra aquele exagero que eu acho que não ficou tão legal também, e na hora de mostrar a personalidade dele, o Kuwabara sempre foi aquele personagem engraçado, divertido, que você gosta, por ele ser alguém digno,
honroso, mas meio que um alívio cômico para a obra. Aqui as introduções ao personagem dentro do live action, por causa das adaptações que fizeram na parte da história, prejudicaram muito o personagem também, fazendo com que ele visualmente seja uma adaptação ok, mas em questão de personalidade ele não seja tão bem feito assim, porque ele fica meio perdido em tudo aquilo, considerando o que eles tinham que trabalhar o personagem a fundo. O Riei aconteceu a mesma coisa. O Riei eu não gosto muito do visual dele, ficou parecido com o anime mesmo, mas o problema do Riei acaba caindo o mesmo dos outros. Ele tem muito pouco espaço de tela. Então, as mudanças de personalidade, a forma como ele sai do bom pro ruim, tinha que ser algo muito palpável para quem tá assistindo. E você não sente isso. Chega um ponto no final da obra, quando o Riei tá conversando com a Yukina no live action. E ela quer saber se ele é o irmão dela, como ele realmente é. Mas ele fala que ele não é o irmão dela, ele é só o amigo deles. É uma fala igual acontece no final do arco da Yukina. Mas, quando você assiste o anime ou lê o mangá, você vê os arcos e como ele saiu de um grande vilão até se tornar um cara bom, ou pelo menos de um bom coração, ou que gosta daquelas pessoas, pelo menos. Aqui, ele nunca mostrou que ele era mau e nunca mostrou que era bom. No fim, o Rei só parece alguém que é revoltado com a vida, um adolescente revoltado. E, de novo, também prejudica por causa da história. E o Kurama, eu acho que de todos de visual é o que mais prejudica. Como modo raposa, eu gostei dele. Mas como modo Kurama normal, vamos dizer assim, Kurama modo humano, aí eu não gostei. A peruca dele acaba me incomodando o tempo todo. E de novo, outra coisa que atrapalha o ator. Quando você não tem um visual de design que fica bem feito, acaba que prejudica. A peruca mal feita acaba prejudicando a atuação dele. Eu falei, modo Kurama funcionou, mas nessa parte não. Mas acho que em personalidade de todos, junto com o Yusuke, o Kurama é o que mais funcionou, é o que mais mostrou uma bondade, que mais mostrou um carinho e um amor pelos humanos, e eu acho que ele foi o melhor nesse ponto de essa transição entre os principais. Eu não vou entrar em todos eles, mas eu queria falar menos dos 4 principais. E a partir daí, agora eu vou falar da história. E pra mim, tem bons pontos de adaptação aqui sim, tá? Não vou falar que tudo é ruim. Por exemplo, eles queriam fazer um arco gigantesco. Eles queriam adaptar metade da obra nesses 5 episódios. Então, tem muita coisa que você não pode fazer num estilo seriado de TV, como é o anime ou como é o mangá. Fazer um arco fechado com começo, meio e fim e depois ir pro próximo. Se você faz isso, você acaba meio que enfraquecendo um próximo arco. Então o que eles fizeram? Eles misturaram tudo de uma vez. E isso ficou interessante em certo ponto. Porque quando você está assistindo o arco da Yukina, você não precisa esperar chegar no arco da Yukina para ver que ela está presa, que ela tem as lágrimas que fazem joias. Não. A partir do segundo episódio, você já vê o Tarukani conversando com ela, e isso já vai criando essa relação de quem é essa menina, quem que é ela. O Toguro aparecer antes também ajuda nisso. Então, em questão de pensando como uma série de 5 episódios e uma série live action, essa ideia de você criar esse mistério de quem é aquela pessoa rica que está fornecendo tudo aquilo, quem é Toguro, quem é essa pessoa que é a Yukina, que está presa por esse Tarukani. Então você vai conhecendo um pouco mais ela, o Riei já sabe que ela é sua irmã, e você não precisa esperar arco fechado. Esse eu acho que foi uma boa ideia. Essa eu acho que foi uma boa adaptação. Pegava pelo menos os arcos e já ir mostrando, já ir misturando eles e criando uma adaptação para ficar tudo mais coeso e tudo mais conectado. Isso eu gostei bastante, mas só isso também. Eu vou parar por aí. Porque é o seguinte, agora entra no problema das diferenças. Porque qual que é o grande problema aqui na diferença do anime pro live action? Eles queriam fazer muitos arcos de uma vez. E isso, tudo bem se você tiver um cara que saiba adaptar ou cria uma história própria. O problema é, eles quiseram, ao mesmo tempo, fazer uma adaptação onde você teria a nostalgia e o sentimento daqueles arcos, ao mesmo tempo que ele ia fatiar tudo. No fim, se você for ver, é como se você pegasse um resumo dos arcos de Yu Yu Hakusho e alguém contasse pra você por cima, esquecendo pedaços, esquecendo partes, e os arcos não tivessem sentimentos. Porque são 5 episódios. E se você for analisar friamente, eles tentam adaptar 66 episódios, ou do mangá, 13 volumes. Eles fazem uma adaptação dos seguintes arcos. O arco da ressurreição, que é o momento onde o Yusuke morre e depois ele renasce. O arco do detetive espiritual, que é o arco onde ele faz suas primeiras missões, ou seja, a missão do Goki, Riei e Kurama. Depois disso, eles vão adaptar o arco da Mestra Genkai, que é o arco do Lando, que é o arco onde ele vai realmente aprender com ela. Depois disso, eles teriam, considerando a ordem, depois eu vou falar o que eles não adaptaram. Depois disso, seria o arco dos 4 monstros do inferno, que eles também têm que parar, que eles querem infestar o mundo com vários gafanhotos e insetos do mundo das trevas, que vai fazer todo mundo virar zumbi. Depois disso seria o arco da Yukina, e eles vão terminar adaptando o arco do Torneio das Trevas. Todos esses arcos
de uma vez. A série tem 5 episódios, então obviamente eles cortaram alguns arcos e cortaram algumas coisas. Como eles fizeram na série de TV? Eles adaptaram o arco da ressurreição, do detetive espiritual, a parte realmente da Mestra Genkai foi adaptada muito por cima, cortando quase tudo, sendo um treino rápido. Cortaram o arco dos 4 demônios e misturaram o arco da Yukina junto com o Torneio das Trevas. Fizeram esses 66 episódios virarem 5 episódios da série live action. E aí agora eu vou entrar nessas diferenças que tiveram e como isso tira todo o impacto da série e faça com que a série live action seja sim ruim. Bom, quando o Yusuke ele morre, os primeiros episódios ele realmente fica vagando e a gente quer conhecer um pouco mais da parte boa dele. Na série live action ele morre e o Koema já fala que ele vai se tornar o detetive espiritual. Então você corta o arco da ressurreição e já foca no detetive espiritual. Isso, em questão de 5 episódios, faz sentido, você tem que adiantar. Mas em questão de personalidade, em questão de desenvolvimento de personagem, é um problema. Porque esses episódios que ele fica fazendo essas pequenas missões, é onde a gente vê que ele tem um bom coração e que ele merece ressuscitar. É nesse ponto que o Koema fala, você vai ressuscitar sendo um detetive espiritual porque você provou que você é uma boa pessoa. Quando você pega isso, corta essa parte e faz ele virar um detetive, acaba virando um furo de roteiro. Por quê? Porque ele não podia pegar alguém que tinha uma força espiritual parecida com o do Yusuke, mas ao mesmo tempo, ele era uma pessoa boa, que era mais fácil de controlar. Não, ele pegou porque ele tinha que pegar, porque o roteiro mandava. No arco do detetive espiritual, a gente não vê ele evoluindo no seu poder, como o Leigan. Lá ele só joga contra os caras. E aí entra o problema. O Goki, ele pega muito espaço de tela. Se você cortou rapidamente os primeiros arcos, o Goki tinha que ser diminuído. O primeiro episódio fica nessa ideia de ele morrer e voltar ao detetive espiritual. No segundo episódio, o foco total fica entre Goki e Kurama. Na parte realmente de mostrar a primeira missão como detetive espiritual. O episódio inteiro é focado nisso. O Kurama faz sentido, o Goki não faz. Termina contra o Riei. O terceiro episódio, o Riei já não liga muito pro Yusuke. Ele tá focado mais na sua irmã, que é a Yukina. No terceiro episódio, a gente começa contra o Riei e depois vai contra a Mestra Genkai e termina contra o Riei de novo, porque os irmãos Toguro já roubaram a Keiko. E aí já começa aquela salada. Eles cortaram o arco dos demônios, que eu acho que não faz falta mesmo, poderia ser cortado por uma adaptação de outra mídia. E também cortaram todo o arco do Lando. E aí vive o problema. E vive o problema de uma série live action sem sentimento. Você não sente quando ele vira um detetive espiritual. E você não sente o arco de treinamento. Tudo é muito fácil, porque tem que ser fácil, porque tem que acontecer, porque o roteiro obrigou a acontecer. O arco que a Mestra Genkai tem no Yusuke e o Quabra é muito ruim dentro do live action, porque é metade do episódio, ele aprende um dos poderes mais fortes da obra, ao mesmo tempo que não tem sentimento, não tem nada que você possa sentir ali, porque é tudo muito rápido. É 20 minutos de episódio, onde ele treina, aperfeiçoa e já vai para sua batalha. E isso é muito ruim, porque você não sente quem é Genkai, quem é o Yusuke. De novo, você tem que pensar na série de TV como alguém que nunca assistiu isso. Quem nunca assistiu, ele nem vai lembrar dela. Tanto que o Toguro já vai lutar contra a Genkai e ele já mata ela ali. Eu até achei que fosse uma incoerência, que seria uma piada. Mas não, eles realmente matam ela no final do episódio 3. E o que acaba acontecendo nesse momento? Que vira um problema. Você não sente a morte da Genkai. Isso, pra quem gosta de Yu Yu Hakusho, é um absurdo. Você não sente porque ela não tem sentimento, relação com o Yusuke como a gente deveria ter. E isso acaba virando um problema, porque quando chega no 5º episódio e o Yusuke vai ganhar do Toguro porque ele sentiu a morte da Genkai, não faz sentido ele sentir, porque a gente não sentiu a relação por eles. Os personagens são loucos a partir dali. E aí começa o arco da Yukina misturado com o Torneio das Trevas. Sim, eles misturaram tudo, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E por que misturaram tudo? Por que colocaram o Bui e o Caruso já nessa parte? Então o que acaba acontecendo nessa parte? Essas lutas deveriam ser no Torneio das Trevas, para terminar o Torneio das Trevas. Então o Riei só devia soltar as chamas negras no Torneio das Trevas. O Kurama só devia soltar essa raposa lá no Torneio das Trevas também. E isso é uma adaptação bem feita? Não. Por quê? A gente não conhece o Riei em live action. A gente sabe muito pouco dele. A gente não sabe nem como é que ele luta direito. E ele solta as chamas negras, é um super poder que você não sente nada, que nem a Genkai, porque não foi trabalhado. É um fanservice para aquele fã mais fervoroso pensar, nossa, eu vi as chamas negras em live action. O Kurama é um pouquinho mais entendível, porque ele conta o passado dele pro Yusuke envolvendo a mãe, falando que ele foi uma Kurama no mundo das trevas. Mas mesmo assim, é completamente forçado. Não vem do nada, porque de novo, para quem assiste o anime, o mangá, lê o mangá, você meio que junta as peças na sua cabeça inconscientemente, e a partir daí você meio que sabe que ele vai ter aquele poder. Mas pra quem tá vindo a primeira vez, vira uma confusão. Chama negra, eu nem sei quem é o Riei pra chegar com a chama negra, pensando em alguém que nunca viu nada. E o Kurama é a mesma coisa. Então vira essa grande salada nesse ponto. E não pode ter a Torneio das Trevas porque um integrante morreu.
que seria realmente a Mestra Genkai. O Bui e o Karuto já foram derrotados. Eles já soltaram seu poder máximo. Aí o Kina, tudo bem, tá solta, misturou o arco dela. E o Toguro morreu no final, tanto que tem a mesma despedida no live action junto com o do anime. E a despedida do Toguro é, de novo, completamente sem sentimento, completamente sem nada. E no final termina com o irmão do Toguro, o mais novo, vivo, pra falar, pode ter continuação, pode ter os próximos arcos. Então eles cortaram o melhor arco da obra de um episódio e meio, onde usaram muito mal os personagens e o desenvolvimento. E no fim, essas são as diferenças. Eles mudaram tudo e criaram todo o arco em 5 episódios. E no final, foi uma boa adaptação? Não foi, porque eles simplesmente jogaram os melhores momentos ali, mal feitos no live action, com uma ação bem mais ou menos na maioria dos pontos. A ação começa bem no anime, no live action, mas ele termina mal, e aí entra esse problema. Você não sente nada por ninguém. A relação do Yusuke com a Keiko funciona melhor que a relação do Yusuke com a Mestra Genkai. A relação Genkai e Toguro não funciona. Kurami e Rei, que sempre tinha uma boa relação de amizade, meio que de respeito, não funciona. Kuwabara e Yusuke não são rivais. No fim, essas são as diferenças de um live action que não funciona de maneira nenhuma e que virou uma grande confusão e que eu espero que não tenha continuação. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do live action de Yu Yu Hakusho? Você gostou? Você não gostou? As diferenças te incomodaram ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.